O Atlético Paranaense não é bem uma novidade para nenhum rubro-negro carioca. O Flamengo já enfrentou em uma eliminatória na Copa do Brasil, onde o rubro-negro carioca se sagrou campeão, já enfrentou o adversário muito conhecido que enfrentará novamente no título, na disputa pelo título mais importante de toda a temporada. Mas será que o Atlético vem igualzinho? O que será que o Atlético fará para tentar marcar, para tentar vencer, né, atacar esse Flamengo tão vencedor, turbinado por mais uma conquista? Vamos falar sobre os padrões do Atlético Paranaense nesse vídeo? Então vem comigo, se inscreve no canal enquanto eu vou rodar a vinheta. E como você pode perceber, os meus vídeos eles não têm patrocínio. Eu faço esse trabalho independente por amor, né? Como um trabalho amador na acepção da palavra. Mas você pode apoiar o meu trabalho. Caso deseje, você clica aí no link na descrição do vídeo e se torna membro do canal. Existem 3 valores e todos têm os mesmos benefícios. O benefício maior é você entrar no canal de Telegram, onde eu faço a transmissão tática de todos os jogos do Flamengo. Lá eu faço meus comentários ao vivo enquanto as partidas acontecem, especialmente voltados ao viés tático do jogo, ao viés estratégico de cada partida. Então, se você tem esse interesse, se inscreve aí no canal, clica na comunidade lá dos membros e já acessa o link do Telegram, onde a gente vai ter essa interação. Também tem um chat onde a gente bate papo, você vai poder sugerir pautas para a gente falar. Eu vou cobrir a Copa do Mundo da mesma maneira, então vai ser muito legal para mim e eu espero que também seja muito legal para você, caso você possa fortalecer o meu trabalho. Então vamos lá falar sobre os padrões desse Atlético Paranaense. Bom, como é que tem atuado, né? Como é que tem atuado o time do Filipão? E aí a gente vai explorar bastante os últimos jogos, os jogos que classificaram o Atlético até essa final e o jogo contra o Palmeiras também e os jogos após, né? Os jogos após essa classificação. Então, o Atlético ele joga num 4-2-3-1, só que é um pouquinho diferente. E eu vou explicar ao longo do vídeo. O time que ele tem utilizado, né, nesses últimos jogos, e especialmente, basicamente a mesma base do time que se classificou contra o Palmeiras, é esse que você vê na tela. A gente pode sim ver algumas mudanças. O Pablo pode dar lugar ao Vitor Roque, ou até o Pablo pode dar lugar ao Hugo Moura, e aí o Atlético ir com 3 volantes, né, com o Hugo Moura na cabeça da área e o Terãs na frente. O Terãs também pode ser sacado do time para a entrada do Hugo Moura, né, ou simplesmente umas mudanças simples. O Coelho pode jogar no lugar do Canóbio, o que eu acho menos provável. Eu vou explicar aqui no vídeo a importância do camisa 9 para os últimos jogos, não para a sequência negativa atual, mas para a sequência que levou o Atlético até essa final, né, especialmente os jogos contra o Palmeiras. Bom, o Atlético, diferente de como atuou em grande parte do ano, com 2 homens numa espécie de 4-2-3-1, ele tem marcado, né, num bloco médio-baixo. Especialmente, eu acho que o jogo contra o Palmeiras é um ótimo termômetro, porque é um jogo fora de casa contra um adversário superior a ele que precisava vencer, que iria atacá-lo desde o início do jogo, como foi o Palmeiras. Eu acho que a postura contra o Flamengo vai ser um pouquinho semelhante, e não foi uma postura tão defensiva assim, né? É uma escalação que você vê que ela já não tem de cara aqueles 3 zagueiros, tá? Pode ser que aconteça? Pode, inclusive eu não falei sobre isso. O Nico pode entrar também no lugar do Terãs, por exemplo, tá? Não acredito tanto que isso vai ocorrer, mas pode sim acontecer. Então, marca com 3 homens, independente de ser o Terãs, um desses 3 homens, ou o Hugo Moura, por exemplo, no meio de campo, e um homem na frente. Mas tem um detalhe importante. A escola gaúcha como um todo, né, e o Filipão é um dos pais aí dessa escola, ela prega bastante encaixes individuais em vários setores do campo. Tá? O Canóbio, por exemplo, é um camisa 9
assim, é só no número, porque ele não é um centroavante, ele é um jogador de lado de campo, majoritariamente, e ele fica, geralmente, com a atribuição de marcar o lateral esquerdo do time adversário. Então, durante toda a marcação, todo momento sem bola do time adversário, ele vai ficar grudado no lateral esquerdo, vigiando e perseguindo, como aconteceu com o Piquerez nos jogos contra o Palmeiras. Né? Aqui a gente põe alguns exemplos para você ver. O Canóbio, inclusive, no momento ofensivo, avança menos do que o Vitinho, que tem o Abner ali também, que é um lateral bastante ofensivo pelo lado esquerdo. E especialmente se o time adversário for um time que ataca mais pelo lado esquerdo do que pelo direito, que não é o caso do Flamengo, essa dinâmica acontece bastante. O Atlético pode sair com a saída com 4 homens e também pode sair com a saída de 3. O mesmo acontece do outro lado. O Abner, por exemplo, contra o Palmeiras, como tem o Vitinho, que é um jogador mais avançado, que esse sim fica mais responsável pelo lateral direito, o Abner executa um certo encaixe com o ponta direito do lado oposto. Ou seja, ele ficou contra o Palmeiras no encaixe individual com o Dudu. Então, veja, tem um encaixe individual do ponta direito com o lateral esquerdo adversário, tem um encaixe individual do lateral esquerdo com o ponta direito do adversário. Ou seja, a gente já tem aí uma linha de 5 configurada, que vai se confirmar já já. Por dentro, o Eric é quem ficou responsável por marcar o Gustavo Scarpa. Então a gente pode ver um encaixe individual do Eric no Arrascaeta, muito provavelmente. Ou até no Everton Ribeiro, dependendo muito de como o Arrascaeta jogará. Mas isso a gente vai abordar nos próximos vídeos aí ao longo da semana. Aqui um outro exemplo dele perseguindo o Gustavo Scarpa, o Gustavo saindo de diagonal e o Eric perseguindo ele. Existe também, aqui eu coloquei um jogo mais antigo, existe também uma dinâmica de perseguição por dentro. Por que a gente não viu isso contra o Palmeiras? Porque o Palmeiras não joga com centroavante, né? E aí o Rony sai muito e tira a referência. E aí o Filipão eliminou essa perseguição em boa parte das partidas contra o Palmeiras. Mas é comum, quando o centroavante do time adversário sair, um dos zagueiros executar a perseguição longa, né? E esse zagueiro não seria o Thiago Heleno. Então, naturalmente, o Pedro Henrique fazer esses deslocamentos mais longos por dentro. E aí a gente vai ver em vários momentos até essa linha, né, uma linha de 6, eventualmente. Então aqui a gente tem o Kelvin, né, que está dando combate pelo lado direito, o Canóbio, que é o ponta direito, dando combate também, a linha de zagueiros, o Abner do lado oposto e o Vitinho caindo aqui, porque está tendo o apoio do lateral também, o Palmeiras executando a amplitude máxima, né? Lembra que eu falei que não tinha um centroavante pesando o centro da área? Pois é. E aí o Palmeiras usou muito bem essa dinâmica e usa normalmente no seu time essa dinâmica de tentar trazer a linha de defesa mais para frente, né? Então a gente vê que a linha de defesa do Atlético está bem adiantada, por quê? Porque o Palmeiras pretende sempre atacar esse espaço nas costas da defesa adversária. É uma dinâmica de ataque diferente da dinâmica do Flamengo, uma dinâmica que requer muito mais velocidade, coisa que o Flamengo não preza muito no seu jogo. O Flamengo vai prezar, até pela presença do Pedro, muito mais empurrar o adversário para o próprio gol, né? Então, esse comportamento dos jogadores no centro do ataque também vai determinar isso aí. Aqui é uma nova demonstração dos 3 homens de meio, né? O Palmeiras tentando executar a amplitude máxima do campo o tempo inteiro, o que é muito importante para você manter o Atlético todo atrás. Como eu mostrei para vocês na escalação inicial, teoricamente é uma linha de 4, mas que se consolida como uma linha de 6 por conta de todos os encaixes individuais que o time possui, dependendo de como for a dinâmica de ataque ao espaço do meia do time, ele vai arrastar o Eric para dentro, dependendo de como for a dinâmica de ataque ao espaço do ponta direito ou do ponta esquerdo, a mesma coisa vai acontecer com o Canóbio ou o Vitinho, os 2 pontas do time. E aí pode ser o Coelho e o Canóbio, pode ser o Coelho e o Vitinho, ou pode ser alguma surpresa do Filipão. Mas essa estratégia que ataca num 4-2-3-1
e defende numa espécie de 6-3-1, fica bastante padronizada no time do Felipão. E aí vejam, né, como o time fica todo em último terço e deixa bastante confortável a troca de passes ali no meio de campo, né? Um time que não faz questão de ter o domínio territorial, até porque tem jogadores para ataque ao espaço. Porém, esses jogadores, né, esses pontas, são bastante recuados. E aí eles, estando tão recuados assim, teriam que percorrer muito, muito campo para poder vencer a defesa adversária, o que também não é tão indicado. Por isso que acaba sofrendo tantas finalizações, acaba consagrando os goleiros que tem e mantendo eles em forma também, né? A gente fala muito que o Atlético é um celeiro de goleiros, essa forma de jogar ajuda também a consagrar goleiros, porque ou ele vai ser um goleiro comum, que vai tomar os gols, ou ele vai fazer várias defesaças, apesar do time eventualmente sair derrotado. Aqui no jogo contra o Flamengo, eu estou indo mostrar a mesma dinâmica. E vejam como a amplitude ofensiva que o Flamengo impõe é diferente. Esse jogo foi 0-0. A gente pode comparar a linha de defesa aqui do Atlético com a linha contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e a gente vê os jogadores muito mais aglutinados num espaço menor do campo, e especialmente a orientação corporal deles, né, contra o Palmeiras, tendo que olhar muito para fora da área por conta da amplitude do lado oposto, a gente não vê tanto contra o Flamengo. A gente vê o olhar aqui muito mais voltado para o centro, porque não tem ninguém ocupando esse espaço aqui. Então é uma coisa que o Flamengo talvez tenha que endereçar, mas como eu disse, a gente vai abordar bastante isso ao longo do tempo. Ofensivamente, o time procura, né, atacar sempre pelos lados, tentando executar as dinâmicas de triângulo. Porém, quando vai ao ataque, né, o Atlético é um time que fica muito sem a bola, então ele vai executar poucos ataques no jogo. Quando vai ao ataque, ele é um time que se expõe muito a contragolpes. A transição defensiva do Atlético não é uma boa transição defensiva, na minha modesta opinião. Então, como eu mostrei para vocês, o Kelvin, por exemplo, e o Canóbio, que são caras que executam aquela linha de 6 atrás, né, ou até linha de 5, dependendo do momento, são caras que também precisam atacar o espaço na organização ofensiva. Ao perder essa bola, o Palmeiras, por exemplo, fez a inversão, né? E aí a gente já vê o Atlético com os 3 homens, menos... não, aqui eu pulei para um outro lance, né? Mas aqui você vê já que o time está bem desguarnecido, com o Abner, especialmente quando ataca pelo lado direito, porque Canóbio e Kelvin são um pouco mais defensivos do que Abner e Vitinho, especialmente quando ataca pelo lado direito, as inversões ao lado esquerdo costumam a deixar a defesa do Atlético mais exposta. E defender com 2 homens aqui realmente não é nada indicado. Você vê que tinha bastante espaço aqui, e o Fernandinho não, e o Eric, que é quem estava fazendo a cobertura, estava bem atrasado na jogada. E aí a jogada é cortada, volta para o meio, e aí o ataque o ataque ao espaço do lado oposto, com a defesa só com 3 homens e o time todo executando a recomposição. Então, é um time que é muito exposto defensivamente. Em organização ofensiva, muitas vezes o Atlético faz a saída com 3 homens, deixa 2 volantes, os 3 jogadores de meio abertos, e aí solta um pouco o Vitinho e o Pablo ou o Terãs, e o Pablo ou o Terãs e Vitor Roque, 2 desses 3 caras mais avançados do time. Aqui foi o gol sofrido, isso aqui é uma jogada, uma vista aérea do gol sofrido contra o Palmeiras no início da partida. E aqui você vê, o Fernandinho perdeu a bola nesse combate, enquanto o Kelvin estava partindo, né, para executar a amplitude ofensiva e até ataque ao espaço aqui nas costas da defesa do Palmeiras. Perdeu a bola e olha o que acontece. O Palmeiras coloca 2 jogadores nesse lado, o Atlético está só com esses 2 homens aqui centralizados, e aí vai precisar executar as compensações e deixa a frente da área completamente livre para esse jogador que vai fazer o gol, que se eu não me engano é o Rafael Veiga, tá? Então, ou Gustavo Scarpa, é um time que em transições defensivas costuma a fazer esse tipo de mancada. Um outro detalhe é a bola parada defensiva. O Felipão tem mostrado muita inquietude na definição dessa bola parada defensiva. Contra o Flamengo, dentro da própria partida, aconteceu um certo jogo de xadrez entre Dorival e Felipão. Durante um jogo, e eu abordei bastante isso no canal, ele fez a marcação homem a homem,
Flamengo não aproveitou, mas tentou aproveitar esvaziando a área. No jogo pelo Brasileiro, o Flamengo fez 5 gols, 4 de escanteio, aproveitando isso, depois o Filipão invertendo e o Flamengo conseguindo aproveitar também a defesa por zona. Uma salada maluca nos escanteios. E isso tirou bastante o Filipão da zona de conforto, que a escola gaúcha em si prega bastante essa marcação individual, inclusive em bolas paradas. Só que é uma marcação, de certa forma, simples de manobrar. Aqui, esse jogador do Libertad finaliza sozinho, né? Aqui aproveitando esses encaixes individuais. A saída de bola do Atlético geralmente é longa, tá? E aqui é um outro exemplo. É uma saída longa que, como o Atlético, e é por isso até que eu aposto na entrada do Pablo de início, apesar de todos os problemas que o atleta tem, a saída do Atlético quase sempre é longa, quase sempre no chutão, assim, porque não é tão coordenado, mas é uma saída longa para os lados do campo. Por quê? Ele tenta buscar uma zona menos congestionada e não tem um recebedor de bola longa, como é o Pedro, como era o Bruno Henrique no Flamengo, e não tem esse jogador. O Pablo é o mais próximo a isso que eles têm. E quando o Pablo não joga, entra o Vitor Roque, é um jogador ainda com menos capacidade física do que o Pablo para fazer essa briga com os zagueiros, né? Por essa bola aérea, por essa disputa mais corporal. E os extremos nem se fala, né? Canóbio ou Vitinho. Então é muito mais uma tentativa territorial de buscar uma segunda bola, o que nem sempre se consolida. E quando não se consolida, existe uma exposição defensiva, né? Porque a saída de 3 fica exposta, eventualmente quando tem 4 homens, de todo modo, eles se espaçam, né? Para poder espaçar o adversário para fazer a saída longa. E isso gera chances de gol ao adversário, tá? Essa aqui é uma retomada após escanteio, ainda confirmando aquela tese de que o Atlético tem realmente dificuldade nas transições defensivas, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de como o Atlético marcava, né? E não tem feito assim, tem deixado só um homem, né, na frente da saída, como mostrei no primeiro lance que eu apresentei. Aqui um outro exemplo, né, da defesa exposta em transições das perseguições realizadas, tá bom? Então, é um time que o Flamengo já conhece bastante, é um adversário que não é fácil, tanto que chegou na final da Copa Libertadores eliminando o atual bicampeão da competição, mas sim, é um adversário acessível, sim, o Flamengo é favorito, sim, as equipes já se conhecem muito bem e uma vai precisar explorar, vai tentar explorar o ponto fraco da outra, que nos dois casos é bastante latente, muito embora os pontos fortes do Flamengo sejam muito difíceis de serem neutralizados, ao contrário do que acontece com os pontos fortes do Atlético Paranaense. Tá bom, pessoal? Então, se curtiram o vídeo, comentem, deixem a sua contribuição aí, a sua pergunta também, deixa o like, não se esquece disso, se inscreve no canal para a gente crescer, tá bom? E vamos falar bastante sobre esse jogo essa semana e também no pós-jogo, tá bom? Beleza? Vou nessa.